Olá pessoal, meu nome é Lindalva e o vídeo de hoje vai ser sobre o financeiro. Quanto eu gastei para iniciar o meu processo de visto para Portugal. Irei para Portugal através do visto de estudo, com a modalidade de curso profissionalizante que tem a duração de 12 meses e vou poder levar comigo a minha família. Vou com visto de estudo e minha família vai com acompanhamento familiar. De antemão, precisei contratar uma assessoria referente ao meu caso, de ser divorciada do pai das minhas filhas, ter a guarda delas e eu não sabia como proceder para dar entrada. Vi vários vídeos de pessoas que deu entrada no visto, mas a pessoa era casada com o pai das crianças. E não tinha como eu me basear ou ter uma base de quanto eu ia gastar, de como eu ia proceder, do que eu ia fazer para poder dar entrada nesse visto. E, conversando com meu esposo, optamos por contratar uma assessoria. E eu consegui. Antes de a gente iniciar também a conversa da assessoria, eu peço que vocês tenham um pouco de atenção e cuidado quando for contratar assessoria. Entrei em contato com várias assessorias e fui pesquisando. Gente, pesquise, porque as pessoas estão aí para comer nosso dinheiro, essa é a verdade. Sem pena, sem dó. Todo mundo que quer migrar pela questão de N fatores, né? Fatores de qualidade de vida, mudança de vida, e tem toda uma programação que a gente faz, cada centavo pra gente é precioso e valioso. Então, eu fiz aqui um papelzinho para a gente poder conversar e falar sobre a questão dos custos que tive. Inicial, eu precisei fazer o passaporte, como eu já falei a vocês, para a gente poder migrar precisa do passaporte, e é um custo. Né? Cada passaporte eu paguei R$ 257,25, foram 4 passaportes. Meu, das minhas duas filhas e do meu esposo. Meu esposo precisou renovar o passaporte dele e para renovar o passaporte tem que ter o custo de pagar novamente, né? Então ficou R$ 1.029. Foi o primeiro custo que tive, foi com o passaporte. Depois eu fiz a assessoria, né? Entrei em contato com a assessoria. Eu passei 2 anos conversando com a minha assessoria para poder dar entrada no meu visto. Depois eu vou conversar com vocês também sobre a questão porquê dessa demora. Eu queria ter confiança também aonde eu ia depositar o meu dinheiro, né? Se uma pessoa que vai te assessorar, que vai conversar contigo, que vai tomar de conta do teu sonho, não tiver capacidade de te passar confiança, pula. Pula, que é melhor. E essa pessoa que eu contratei me deu todo o suporte. Toda a vida que ia me tirar minha dúvida, nunca falou assim, cuida, bora. Nunca me demonstrou que estava ali pela questão do financeiro. Claro que a pessoa vai trabalhar para ganhar o dinheiro, né? Isso a gente é bem realista, mas eu nunca senti isso. Ao contrário, eu me senti família, senti parte da família, toda a orientação, toda a conversa que a gente tinha, dúvidas, mesmo antes de eu pagar, nunca cheguei a pagar nada para poder conversar ou é, tirar dúvidas. Outras assessorias, quando eu entrava em contato, já queria marcar reunião e me pedia um valor X e dizia que esse valor ia ser convertido. Então, automaticamente, se eu desse o valor X que aquela pessoa, assessoria, estivesse pedindo, eu ia me sentir amarrada a finalizar o processo com ele. E quando me pediam um valor X, eu já caía fora. Já via que não era de confiança, eu ia ter que ficar amarrada porque eu ia dar um pouco do meu dinheiro, né? Então, a assessoria me cobrou 6.453. Outra coisa, eu vou falar aqui em reais. Todo o valor foi me passado foi em questão de euro e eu vou converter para vocês em real, porque eu gastei tudo em real, eu não gastei nada em euro. Todo o processo foi em real. Conversamos, tivemos a primeira conversa esclarecedora. Já estava tudo esclarecido, porque eu sempre conversava, tirava dúvida antes mesmo de fechar qualquer valor. Eu sempre conversava, tirava minhas dúvidas quando vi o vídeo da pessoa no Instagram. Eu já ia lá, comentava, tirava uma dúvida e a pessoa me respondia.
Então, esse foi o valor inicial que eu paguei, e foi só esse valor. Não teve pegadinha. Não teve pegadinha. Aí fizemos, ela me deu todo o suporte de tudo, de questão de inscrição, de link, como eu ia fazer. Porque para mim tudo novo. Foi minha primeira vez, né? E toda primeira vez é muito delicado e a gente fica assustado. Então marcamos uma reunião, entramos no site para fazer a inscrição do curso e eu precisei optar pela, eu paguei a mensalidade, a inscrição, né? E logo após a inscrição eu optei pelo parcelamento e estou pagando todo mês 70 euros. Outra coisa, você fez a inscrição, no mês seguinte você já começa a pagar. Também achei um absurdo. Eu achei que só ia pagar quando eu chegasse em Portugal, mas não foi dessa forma. Mas é a questão da burocracia, né? É o que a escola pede, é o que tem que ser feito. E outra coisa, gente, se organize o financeiro sobre isso, porque você está pagando em euro, uma coisa que você tem um real. Eu não tenho um euro, eu tenho um real, então a gente sabe que o nosso dinheiro é muito desvalorizado e já começou a pesar aí, né? Tinha que estar com o financeiro bem alicerçado para imigrar. Não adianta imigrar de qualquer jeito, não adianta imigrar no escuro, não faça isso, porque a gente chega lá e se arrepende, e chora, e sofre, e quer voltar. E quem quer imigrar não quer voltar, a gente sabe disso, né? Quando eu conversando, desculpa, com a assessoria, eu tinha com meu esposo, né, que sou casada hoje, a união estável. E eu disse para a assessoria que eu queria casar. Porque eu tinha medo, as leis de Portugal mudam rápido, uma hora aceita isso, uma hora não aceita aquilo, uma hora é um documento, outra hora já é outro documento. Então eu me assustei diante de tudo que eu estava vendo e optei por casar. E para me casar tive que pagar também. Paguei 530. Isso, 530 reais para poder casar. Quando eu me casei, foi que a gente deu início a tudo. Eu fiz a inscrição do meu curso dia 11 do 11 de 2025. E não foi assessoria, a escola me comunicou que ia me mandar carta de aceite com 15 dias. Não enviaram. Eu esperei 30 dias para receber essa carta de aceite. O meu processo demorou porque eu estava esperando a carta de aceite. Então a gente tem que ter esse cuidado e se atentar também a essa questão. Quanto eu paguei na inscrição inicial? Eu paguei R$ 939,07. Mais o parcelamento de todo mês ser 70 euros, como eu disse a vocês. Todo mês eu pago 70 euros. Como o euro oscila, às vezes dá 460, 470, mas todo mês eu tenho que ter 70 euros na minha conta. E como é que conta? Eu optei pela conta da Wise, porque eu tinha que ter uma conta com IBAN para poder ficar fazendo esse depósito, né? Eles ficar tirando o dinheiro, né? Que eles chamam propina. Quando eu terminei de fazer a minha inscrição, que fiz primeiro pagamento da inscrição, com 3 dias recebi um e-mail da escola pedindo para me enviar, fazer é o nome que se fala. Não podia ser foto, eu tinha que fazer um anexo, digitalizar os documentos para poder enviar para eles, que foi meu RG, CPF, comprovante de residência, o documento que eu fiz o pagamento, né, o comprovativo de pagamento da inscrição do curso, uma conta com IBAN e o passaporte. Porque tudo começa com o nosso passaporte. Temos que ter o nosso passaporte para poder iniciar todo o processo. E o meu certificado da escola do ensino médio. Eu tive já que a fazer o apostilamento do meu ensino médio. Eu gastei 108. O valor de 108 foi referente também o reconhecimento da assinatura da diretora. Para poder apostilar o seu certificado de ensino médio, você tem que fazer o reconhecimento da assinatura da diretora, ok? Deixa eu ver mais aqui. Então, de antemão, foi isso. O valor total que eu tive de custo foi 9.057. Desculpa, R$ 9.057. Tá aqui para vocês verem.
R$ 9.057 o que eu tive que gastar para poder dar início ao meu processo. Como eu disse desde o início, eu tive a necessidade, referente ao meu caso, de contratar uma assessoria devido às minhas filhas, para poder ficar assegurada. Tenham cuidado também, assessoria, gente, contrata assessoria que tem advogados. Muitas pessoas querem assessorar, querem achar que já domina todo o processo. Cada caso é um caso. Cada caso tem que ser tratado de uma forma, é um só. Não tem como. Por mais que eu não quisesse ter esse gasto com assessoria, eu precisei. Eu precisei porque eu não sabia como ir, como proceder, como fazer, que documentos enviar. Eu precisava de alguém que me orientasse. E eu encontrei. Então, tirando as dúvidas das pessoas que vieram no meu privado, me perguntando sobre o custo. O custo que eu tive foi esse que eu relatei para vocês. Real, sem maquiagem, né? E agradeço a atenção de todos que tiveram até esse momento, por ter me dado a atenção do vídeo. Deixa o like, se inscreve no meu canal, que agora eu vou postar os restantes de todo o processo, da inscrição, de como foi a questão do envio de documentação, que desde o início, meu esposo estávamos conversando e a gente falou que eu perdi meu sono, fiquei sem dormir desde o momento que eu iniciei a minha inscrição nesse curso. Porque eu não falei o nome da escola? Por esses motivos pessoais mesmo. Vou finalizar meu curso lá, claro, tenho que fazer, mas foi muito. Eu entrei em contato, me deixaram muito solto, diziam que eu tinha que esperar. Você tem que esperar, você tem que esperar. Não cumpriram o tempo que me falaram, que era 15 dias. O que me falaram foi que a demanda era grande para as pessoas que já estavam lá e eles estavam dando prioridade, que as pessoas estavam pagando um valor X para poder dar essa prioridade. E eu perguntei até, eu não posso pagar esse valor? Ela disse, não pode pagar esse valor já é para quem está aqui em Portugal, que é tipo um valor de emergência. E o que eu tive que fazer foi esperar mesmo. E com um mês, minha carta de aceite chegou dia 11/12 de 2025. Eu dei início dia 11/11 de 2025 e minha carta de aceite para poder dar início ao meu processo de visto foi dia 11/12. Demorou muito. De 15 dias para 30 foi muita coisa. E outra coisa, eles contam dia 8. Caso chegue feriado, seja feriado, fica pausado e eles começam a contar, é tudo dia 8. Então, até nisso a gente tem que se organizar, né? Então, muito obrigada pela atenção. Um beijo para todos. Obrigado por me acompanhar e até os próximos vídeos.